Acabe com a compulsão alimentar à noite. Este é o tema da nossa live de hoje. Vamos falar sobre compulsão alimentar à noite, que eu sei que esse é um problema para vários de vocês. Várias pessoas aqui acabam se prejudicando pela compulsão alimentar à noite. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Certo? Você que tem compulsão alimentar à noite, você que não consegue sair do ciclo da compulsão alimentar à noite, todos os dias você acorda se prometendo que vai fazer diferente, e aí você começa o dia bem, come alimentos saudáveis, e aí você consegue até almoçar saudável, e aí ali à tarde já começa a vir aquela vontade muito exacerbada de comer doce, de comer alguma coisa com muita farinha, alguma coisa crocante, e depois do jantar a mesma coisa, e você acaba entrando nesse ciclo de compulsão alimentar à noite, muitas vezes após o jantar, não é isso? Para muitos de vocês eu sei que é após o jantar que isso acontece. Então, temos várias coisas aqui para entender o que está acontecendo com você que tem compulsão alimentar e vício em comida e que geralmente tem esse episódio de compulsão à noite. Algumas pessoas não têm esse problema com o fim do dia, mas muitos de vocês têm a compulsão alimentar à noite e eu sei que isso é um problema para vários de vocês. Então, vamos começar entendendo por que isso pode acontecer, por que você está com compulsão à noite. A primeira coisa é que as chances são grandes de que você tenha um quadro de compulsão alimentar, certo? Para ser tratado, para ser avaliado por um profissional e fazer um tratamento para esse quadro de compulsão alimentar independente do horário. As chances também são grandes de você ter também uma tendência ao vício em comida. Quando eu falo vício em comida, eu estou me referindo muito mais, ao vício, sabendo que o vício ele pode ser por qualquer coisa, tá? Não necessariamente só por comida, até por comportamentos e etc. Mas o vício em principalmente alimentos com açúcar e farinha. Então, este é um outro aspecto que você também precisa olhar. Se as suas tendências ou se você já consegue identificar até com o conteúdo que a gente tem aqui. Eu tenho até live falando sobre compulsão alimentar, vício em comida, como saber se você tem compulsão alimentar e vício em comida, tem live aqui falando sobre isso. E então se você já tem essa consciência que você tem compulsão alimentar, que você tem vício em comida, e aí a sua compulsão alimentar geralmente é à noite, ou no momento da janta, ou depois da janta, e aí se prolonga para alguns até madrugada fora. Algumas pessoas até acordam no meio da noite para comer, tá? Isso é normal para quem tem compulsão alimentar e vício em comida à noite. Então, primeira coisa é você fazer esse diagnóstico, Você ter esse diagnóstico de que você tem compulsão alimentar e vício em comida. E aí, por que em você especificamente, que não é para todos, esse episódio acontece à noite e, como eu falei, muitas vezes de madrugada? Primeira coisa que a gente tem que avaliar é se você tem alguma deficiência nutricional. Então, é interessante, como eu falei, quando você tem compulsão alimentar, você precisa buscar um tratamento, tá? Precisa buscar ajuda profissional. E aí, com essa ajuda, você vai conseguir identificar. Então, por exemplo, eu como nutricionista, eu gosto de ver exames bioquímicos, por exemplo, para entender se aquela pessoa tem algum quadro de deficiência nutricional. Será que não está faltando alguns micronutrientes, algumas vitaminas, alguns minerais que são essenciais para que o seu corpo se sinta nutrido e equilibrado, para que você não tenha esse estímulo, por exemplo, da compulsão alimentar. Então, é claro, não é só isso, não é só um fator, então são vários fatores que eu vou olhar ali, mas uma das coisas que pode estar acontecendo com você, que tem a compulsão alimentar à noite, são essas deficiências nutricionais. Então, você precisa muitas vezes procurar um médico ou um nutricionista e fazer um exame de sangue para ver como estão as suas vitaminas, como estão os seus minerais, como estão os seus níveis de vitamina B, por exemplo, da B12, por exemplo, se você tem muita fadiga, falta de energia, como que está, por exemplo, a sua vitamina D de dado, que na verdade é um hormônio que sintetiza mais de 2.000 reações no seu corpo, por exemplo, como estão os seus níveis de magnésio, como estão os seus níveis de cálcio, de potássio. Então é muito importante que você investigue essas deficiências nutricionais, certo? Quando eu estou olhando, por exemplo, compulsão alimentar à noite, esse episódio de compulsão à noite.
Segunda coisa que você precisa observar. Será que ao longo do dia você está comendo calorias suficiente para que o seu corpo entenda à noite que você está nutrido, que você está nutrida, que você não precisa mais comer? Por que eu falo isso? Porque nós temos, né, como eu já conversei com vocês em outras lives aqui, mais de 8 hormônios relacionados à fome e à saciedade. E esses hormônios, quando eles são, vamos dizer assim, quando eles recebem a mensagem certa de que o seu corpo está recebendo nutrientes, ele sabe o que fazer, ele sabe o que avisar para o seu cérebro sobre aquele nutriente, sobre o recebimento de comida no seu corpo. Mas se ao longo do dia, então por exemplo, é bem comum, tá? Eu ver aqui na minha prática, pessoas que têm compulsão alimentar à noite, então elas fazem toda uma compensação ao longo do dia. Então elas não tomam café da manhã ou comem muito pouco no café da manhã, ou comem os alimentos que não são os ideais para a compulsão alimentar, por exemplo, alimentos cheios de açúcar, cheios de farinha, mesmo os saudáveis, tá? E aí, essa pessoa já tem um pico de glicemia logo de manhã, que essa queda vai acontecer em mais ou menos 90 minutos depois dessa ingestão desses alimentos. Muito suco, muito pão, mesmo pão integral, tapioca, né? E aí com pouca proteína, pouca fibra. Isso já vai acontecer, então já vai acontecer esse pico glicêmico. E aí, nessa queda, é quando a pessoa começa a ficar irritada, quando a pessoa começa a ficar de mau humor, ou quando a pessoa começa a querer buscar algum alimento, comer alguma coisa de novo, certo? E aí que você sente e fala, nossa, mas eu tomei café e eu tô com fome de novo. Na verdade, você tá com vontade de comer também, e pode até ser fome também para alguns, tá? Mas então, você pode começar o seu dia, por exemplo, cometendo esses dois erros. Ou você não toma café da manhã, ou você toma um café da manhã lotado de açúcar sem você perceber, mesmo açúcar de alimentos naturais. Suco, por exemplo, tapioca, pão integral e assim por diante, tá? Ou excesso de frutas para alguns, tá? Excesso dessas frutas sem a combinação da proteína e das fibras. Então esse é o primeiro ponto que você que tem compulsão à noite precisa olhar. Você precisa olhar isso com cuidado. Por quê? Aí a pessoa vai seguindo nessa compensação, porque muitas vezes você já está nesse ciclo da compulsão alimentar à noite por muito tempo, às vezes mais de ano. Mas faz mais de um ano, talvez, que você tem episódio de compulsão alimentar quase toda noite ou todas as noites. E aí você sempre no dia seguinte fala, não, hoje eu vou, né? Então o diálogo interno é muito interessante você observar. Então hoje eu não vou tomar café da manhã, porque aí eu já compenso essas calorias que eu comi ontem, ou muitas vezes você não acorda com fome mesmo. Não é que você não toma café da manhã porque você fica segurando a fome. Eu sei que muitos de vocês que têm a compulsão alimentar à noite ou no meio da madrugada, você está com o estômago cheio, né? Na hora que você acorda, você não tem fome, né? O seu estômago já esvaziou, mas seu intestino ainda tá lá, né? Com aquele alimento, você ainda não usou o banheiro, você ainda não evacuou. Então, isso aí tudo tira a fome, né? Então você acorda sem fome mesmo. O que é normal. E aí você não come. E aí você fala, isso, não vou comer, vou segurar aqui. E no almoço também vou comer bem. Então vou comer saudável, vou comer leve, vou comer pouco. Mas aí à tarde já começa, né? Então você até faz um lanche, alguma coisa ali. Mas à noite você volta a repetir esse ciclo. Você volta a repetir esse padrão. E aí esse café da manhã, então, ele precisa acontecer até o que eu indico, até as 10 horas da manhã, mesmo que você acorde sem fome. Isso vai fazer parte das estratégias que eu vou sugerir, tá? Eu vou sugerir para vocês algumas estratégias que vocês podem começar a usar para interromper ou simplesmente resolver essa questão da compulsão alimentar à noite, tá? Porque é um problema mesmo para vários de vocês. Mas esse é o primeiro erro. Por exemplo, não tomar café da manhã ou tomar o café da manhã que não é o ideal para quem tem compulsão alimentar e vício em comida. E aí você vai pro almoço. No almoço, você pode acontecer as mesmas duas coisas. Ou você acaba comendo muito pouco, comendo só uma saladinha, uns legumes e uma carne, alguma coisa assim. Ou você come algo que vai gerar um pico glicêmico novamente. Então aí você come, por exemplo, ali um prato com muito mais arroz e feijão do que proteína e salada, por exemplo, ou legumes e verduras, por exemplo. Ou você come um prato de massa e
acaba ali com pouca proteína também, poucos legumes e verduras, ou você come um risoto, ou você come, né, acaba fazendo um lanche, alguma coisa assim, e aí novamente você entra naquele ciclo do pico da compulsão alimentar, né, e do pico glicêmico, na verdade, e aí você sobe de novo o açúcar na sua corrente sanguínea muito rapidamente, e quando ele cai, é quando você começa a sentir a vontade de comer de novo, é quando você começa a ter alguns sintomas, por exemplo, algumas pessoas têm sintomas de hipoglicemia, né, porque ficam toda hora com esse pico glicêmico, então a sua curva de açúcar na corrente sanguínea, ela nunca consegue ficar estabilizada, que eu digo, que é subir só um pouquinho quando você come e descer só um pouquinho quando você para de comer. Então você não consegue chegar nesse ponto, porque você tá sempre no que eu digo, que eu chamo da montanha russa da corrente sanguínea. Então você tá sempre naquele pico muito alto e aí ou naquela queda muito brusca, né, da corrente sanguínea. Faz sentido o que eu tô falando? Não sei se tá fazendo sentido. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta aqui também, tá? Mas, então, este é o terceiro fator, então, que você que tem compulsão à noite precisa olhar. Então, falamos primeiro das deficiências nutricionais, que às vezes precisam ser corrigidas e que estão causando vários desequilíbrios no seu organismo. Segunda coisa, o seu café da manhã, que você ou não está fazendo, ou está fazendo da forma errada, que não é apropriada para quem tem compulsão alimentar. Terceiro fator, almoço. Será que você também ou não está fazendo esse almoço? Talvez você está pulando o almoço porque você talvez tenta dar uma compensada nas calorias que você comeu ontem, né? E aí você vive nesse ciclo de compensação de caloria que não resolve, que simplesmente não funciona. Porque se isso funcionasse, você já tinha emagrecido. Entende? Porque você fala assim, não, mas eu não vou comer, porque se eu almoçar mesmo, eu vou engordar. Com tudo que eu comi ontem, com tudo que eu comi ontem à noite, com tudo que eu comi de madrugada, se eu tomar um café da manhã ou se eu almoçar, eu vou engordar. Mas aí, qual que é a definição de Einstein de insanidade? É você continuar repetindo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Então, ou seja, você tem compulsão à noite, você ataca a geladeira no meio da madrugada, e aí no dia seguinte você volta a fazer a estratégia que não funciona. Não tomar café da manhã ou não almoçar direito. Entende? Porque e se você experimentasse independente do quanto que você comeu de calorias ontem à noite? Independente do quanto que você comeu de madrugada? E se você experimentasse simplesmente acordar e tomar um café da manhã rico em proteínas, rico em fibras, até as 10 da manhã? E aí você não precisa colocar mais nada se você não quiser e se você não tiver fome para isso, mas pelo menos um pouco de proteína e um pouco de fibra tem que ter nesse café da manhã. E aí você vai para o seu almoço. No almoço, você simplesmente faz um almoço coma para a saciedade. Você vai comer um pouco de proteína vindo do quê? De carne, frango, peixe, ovos. Se você é vegano, se você é vegetariano, você vai procurar essas fontes veganas, né? Tofu para quem gosta, né? Então, a proteína tem que estar no seu almoço também. Aí você coloca, eu gosto de pelo menos duas variedades de legumes e verduras, eu acho que é o mínimo, tá? Então, um mínimo de duas variedades. De 2 a 4 tá ótimo, você não precisa de tanta variedade assim, tá? Então, 2 a 4 variedades ali entre legumes e verduras que você escolher, aquele que você gosta. Porque eu sei também que muitos de vocês, um desafio é que vocês não gostam de tanta coisa. Vocês não gostam de muitos legumes e verduras. Você não tem esse paladar para todos os legumes e verduras. Não tem problema, você vai comer aquele que você gosta. Só isso. Certo? E aí você também coloca uma fonte de bom carboidrato. Então, por exemplo, você pode colocar uma fonte de... o que seriam bons carboidratos? Carboidratos saudáveis. Você pode colocar arroz e feijão, mas numa medida que seja proporcional ali ao tanto de proteína que você está comendo. Porque, como eu falei, se você encher o seu prato de arroz e feijão
e colocar um pouquinho, né, o que o pessoal gosta de falar, que é para você comer aqui, ó, o meio da sua mão de proteína, né, que eu sou totalmente contra esse conselho, né, que fala isso, essa recomendação. Então, você vai gerar aquele pico glicêmico que eu falei no seu almoço. Então, o mínimo que você vai comer de proteína é uma mão sua inteira, do bife, do frango, do peixe, o que quer que seja que você escolha lá. Pode ser carne moída, o que você gostar. Então, uma mão inteira de proteína no seu almoço, pelo menos, tá? Para algumas pessoas, aí é claro, né? Às vezes a gente precisa... estou falando aqui para várias pessoas das quais eu não conheço o quadro individual. Então, é claro que individualmente, às vezes a gente vai recomendar um pouco mais. Então, às vezes, uma mão e meia de proteína ou até 2 mãos inteiras de proteína para uma pessoa no almoço. E aí você comendo uma proporção maior de proteína, com pelo menos 2 variedades de legumes e verduras que você gosta ali, e aí você coloca esse carboidrato, pode colocar o carboidrato mais ou menos numa proporção da proteína, para sua saciedade, algo que você não vai ficar estufado, estufada, que você não vai sentir que você comeu a mais, mas que você sente que você comeu o suficiente. Então, quais são as boas fontes de carboidrato que você pode colocar no seu almoço? O arroz e feijão, como eu falei, as fontes de raízes como batata, batata doce, inhame, mandioca, mandioquinha, cará. Eu adoro. Gente, essas raízes, elas ficam deliciosas na fritadeira. Fica muito bom. Você coloca ali, coloca a raiz que você quiser. Eu gosto muito de inhame na fritadeira, fica crocante, parecendo um chips mesmo, durinho até, assim, de quebrar, de fazer barulhinho, sabe? Muita crocância, que eu sei que vocês buscam essa crocância muitas vezes nos alimentos processados, na barrinha do chocolate, no amendoim e etc. E acaba exagerando, né? Essa crocância, eu sei que é uma coisa que as pessoas gostam, procuram muito, principalmente quem tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida. E porque às vezes a crocância tá faltando na sua alimentação. Então você pode colocar, por exemplo, algumas sementes na sua salada, se você gostar, ou mesmo em cima dos seus vegetais, ou fazer os vegetais, por exemplo, as raízes, como eu falei, desse jeito mais crocante. Então você coloca, por exemplo, eu gosto muito de pegar um bowl, né, um potinho assim, coloco ali a batata já cortada, ou o inhame, ou o cará, eu gosto muito do inhame, né, ali cortado também no ralador ou na faca mesmo. E aí você coloca um fio de azeite, mas assim, é muito pouco mesmo, tá? Porque justamente porque você colocou nesse potinho, nesse bowl, né, e não num prato, você vai conseguir pegar um garfo e mexer bastante, misturar bem esse óleo. Então, ou seja, não vai ficar lavado de óleo, vai ficar com uma fina camada de óleo. E aí você pode até falar assim, Helena, posso comer sem óleo? Pode, mas não fica gostoso, tá? Assim, no meu paladar eu não gosto sem óleo. Eu gosto com uma camada bem fininha de óleo, mas de novo, não é porque tem óleo que precisa exagerar. Porque teve vezes, por exemplo, que eu fui virar o azeite e aí ele virou completamente ali, né? E aí encharcou tudo. Aí eu falei, vou fazer assim mesmo. E aí fiz e não ficou gostoso, porque não ficou crocante. Porque aquele óleo, ele deu uma pesada, sabe? Ele pesa no alimento. Então, você pode fazer assim, eu adoro fazer isso. Tudo que vai na fritadeira, que eu coloco um fio de azeite, eu gosto de misturar bastante no bowl primeiro, pra pegar, misturar bem aquele azeite sem colocar muito. E aí sim, eu coloco lá na fritadeira, sempre a 160 graus, tá? Tente não passar na sua fritadeira de 160 graus. Isso é importante, tá? E nunca deixar queimar. Tá? Ficar aquele pretinho, aquele queimadinho, assim, tá? Mesmo nos vegetais, porque aquilo ali é bem tóxico pro nosso corpo, tá? E é por isso que algumas pessoas são contra a fritadeira, né? É por causa desse queimado que gera na fritadeira, mas contanto que você não queime, tá? A fritadeira é uma máquina segura para você fazer os seus preparos ali de forma até mais saudável, tá? Mas então, é claro que eu também já tive o hábito, né? Antes de saber disso, eu também lá atrás colocava a fritadeira em 200 graus. E aí não dava certo e a maioria das vezes queimava, porque eu queria fazer rápido. Então o ideal é que você coloque até 160 graus, tá? Então entre 155 e 160 graus, e aí você coloca por 15 minutos. Esse é o tempo perfeito, é a fórmula perfeita, que aqui na minha fritadeira dá certo. Então eu não preciso nem pensar, eu já deixo ela ajustada no 160 e aí eu só coloco o termômetro para 15 minutos. Então, ou seja, demora um pouquinho mais mesmo, mas ela não queima nunca e ela fica perfeita, fica crocante. E é essa crocância que às vezes você vai buscar lá à noite quando você tá tendo um episódio de compulsão.
Então faça os alimentos saudáveis de uma forma muito saborosa e apetitosa para você e rápida, gente. Porque olha, aqui é super corrido o meu dia. Eu fico atendimento atrás de atendimento e outras coisas que eu tenho que fazer também, né? Que são parte de outros projetos meus. Então eu tenho várias coisas para fazer e eu não gosto de cozinhar ainda por cima, né? Mas eu gosto de comer saudável. Então dá sim para comer saudável de forma rápida. O que eu faço? Você sempre começa por aquilo que vai demorar mais para você. Então para mim, o que muitas vezes vai demorar mais do que grelhar um frango ali na frigideira, o que vai mais demorar são esses 15 minutos da fritadeira, dos legumes. Então eu já pego, por exemplo, a batata, descasco, ralo ali, corto, coloco ali no bowl, coloco esse fio de azeite, coloco na fritadeira 15 minutos e aí, literalmente, em 15 minutos eu ajeito o resto, que a minha comida é muito simples também, né? Então eu coloco o frango ali pra grelhar ou o peixe pra grelhar na frigideira com também um fio. E aí, gente, eu já fiz vídeo pra vocês aqui. É literalmente um fio de óleo, que assim, é uma gota de óleo que você coloca, e aí você pega aquelas colheres de silicone e aí você espalha por toda a frigideira, tá? Aquilo ali é suficiente para grelhar qualquer bife, qualquer carne, tá? Qualquer coisa, não precisa lavar de óleo, tá? E aí você, nesses 15 minutos aí eu faço isso e também ajeito ali uma saladinha, pronto, em 15 minutos. 15, 20 no máximo, essa comida tá pronta, tá? Então, comer esses alimentos no almoço bem equilibrados, como eu falei, e aí, se você não gosta das raízes, se você não faz batata e tudo mais, tá tudo bem. Você pode comer, por exemplo, outras fontes ótimas de carboidratos pro almoço, é o grão de bico, a lentilha, o feijão. Ah, Helena, mas isso não é proteína, porque os veganos e os vegetarianos comem isso como proteína. Então, e aí eu fiz também outras lives sobre isso, porque sim, apesar de ter um pouco de proteína ali, e sim, nós temos que usar isso, né, como fonte de proteína para os veganos e os vegetarianos, quando a gente tá montando um cardápio calculado e tudo mais, né, mas ali, primariamente, tem mais carboidrato do que proteína, então você precisa saber disso também, tá? Porque às vezes você tá comendo ali, você tá deixando de colocar carne no seu prato, ou ovo, tá? Pode ser ovo também no seu almoço, você pode fazer um omelete de 2, 3 ovos, tá? Você tá deixando de comer isso enquanto você come o grão de bico ou a lentilha, pensando que você está comendo proteína. E aí você simplesmente está comendo muito mais carboidrato do que proteína, tá? Então, feijão, lentilha, ervilha são primariamente fontes de carboidratos, tá? É só você olhar na própria tabela nutricional do alimento que tá lá na sua prateleira, tá? E aí você vai ver que tem muito mais carboidrato do que proteína ou fibra, mas é um carboidrato muito interessante, muito saudável e muito legal, porque ele, apesar de ter o carboidrato, ele tem bem mais fibra, por exemplo, do que o arroz. E ele também tem bem mais proteína do que o arroz e até mesmo do que as raízes. Então eu gosto demais, tá? Dessas leguminosas que a gente chama. Então sempre tem que fazer o remolho também, tá? Não pode esquecer de deixar de molho por 24 horas e tudo mais, para eliminar aqueles fitatos, né? Então são antinutrientes que tem nesses alimentos que competem, por exemplo, com absorção de ferro, absorção de vitamina D, B de bola, na verdade, no seu organismo. Então você precisa fazer esse remolho, tá? Das leguminosas se você consome. Sua digestão vai ser muito melhor. E é por isso que às vezes você fala que sim, nossa, eu como feijão fora da minha casa e não me sinto bem. Porque às vezes nos lugares as pessoas não fazem esse remolho, mas aí na sua casa você faz e aí você se sente bem na sua casa, certo? Então, esse almoço completinho aqui, do jeito que eu falei pra você, com várias dicas, sai fácil, rápido, tá? E rapidinho você se sacia, você fica bem e você supre aquela necessidade de comer algo crocante e de nutrição que o seu corpo tá pedindo e que está faltando muitas vezes à noite, certo? Porque aí o terceiro erro, né, na verdade eu já falei de três possíveis problemas que estão causando essa compulsão em você à noite. O quarto problema, né, que eu vou parar no quarto, e aí eu vou te dar mais 2 estratégias também. Mas o quarto problema é que você não está consumindo proteína suficiente ao longo do seu dia. Então, você que acompanha aqui há um tempinho sabe que eu bato bastante na tecla da proteína para você que tem compulsão alimentar e vício em comida. Então isso a proteína ela é essencial e aí, para mim, não importa de onde você vai tirar essa proteína, tá? Se você quiser comer proteínas veganas, se você quiser comer ovo, maravilhoso, pode comer quantos ovos você quiser, tá?
ao longo do dia, assim, não tem vamos dizer assim, um limite, né? Eu sei que você não vai comer 10 ovos num dia, né? Mas se você comer 6 ovos num dia, não tem problema, tá? Pode comer 6 ovos, não tem problema nenhum, porque as pessoas, elas têm tanto medo de comer ovo, mas não tem medo de comer pão, não tem medo de comer chocolate hidrogenado. Eu acho incrível isso, né? A pessoa fica desesperada pra comer 4 ovinhos num dia, né? Mas na hora de comer um bombom ali cheio de gordura hidrogenada, a pessoa nem pensa, é rapidinho, né? E aquela gordura hidrogenada faz muito pior é muito pior pro seu organismo do que, por exemplo, o ovo, né? O inocente ovo ali, que é basicamente um alimento completo, né? De todas as vitaminas e minerais. Então, essa falta de proteína ao longo do seu dia é o próximo, vamos dizer assim, possível problema que induz, por exemplo, a compulsão, né? À noite, essa necessidade de você simplesmente buscar essa comida, esse excesso de comida ali na madrugada. Faz sentido? Porque o seu corpo, ele precisa de uma quantidade específica de proteína, tá? E acaba simplesmente ao longo do dia, no final do dia, à noite, você não teve essa quantidade de proteína suficiente no seu organismo, é onde o seu corpo começa a mandar muitos sinais de que você está com fome, de que você está com vontade de comer. E aí sobe aquela vontade insuportável de comer, que é quando você não aguenta e tem um episódio da compulsão à noite. Ou de madrugada para alguns de vocês. Não sei se está fazendo sentido, mas é o que eu vejo assim na recorrência toda hora aqui na minha prática com as pessoas com quem eu converso que tem compulsão, né? E compulsão à noite. Então, eu tô sempre corrigindo essas 4 coisas. Vamos recapitular então esses 4 problemas que podem estar piorando demais a compulsão em você à noite, tá? Desencadeando essa compulsão à noite de madrugada. Tá? E aí depois eu vou deixar mais 2 estratégias pra vocês, né? Aqui, ó, a Simone maravilhosa tá falando: quando consumo proteína suficiente durante o dia, geralmente não tenho fome à noite. Exatamente, perfeito, Simone. E aí, você pode até fazer o teste de não consumir proteína, não recomendo, mas não consumir os dias que você pode observar, nos dias que você não consome proteína o suficiente, é quando às vezes você se sente mais impulsivo pra exagerar à noite, né? E aí você vai tendo todos esses sintomas onde você sente que você perde o controle, né? Você sente que não é isso aí, Simone. Não faça, mas às vezes no dia, na correria, a gente acaba, né, não conseguindo comer do jeito que a gente gostaria, né? Dependendo se a gente tá viajando, tá num ambiente. Comigo é a mesma coisa. Quando por algum motivo eu não consegui comer proteína suficiente ao longo do dia, é quando eu sinto que à noite eu tô ali querendo comer fora de hora, querendo beliscar, daí eu tenho que respirar fundo mesmo, beber água e dormir logo pra fugir da geladeira mesmo, né? Porque acontece isso com bastante gente mesmo, principalmente quem tem tendência à compulsão e vício em comida, tá? Então, são esses 4 pontos que vocês precisam olhar se vocês estão tendo compulsão. Deficiências nutricionais, tá? E aí precisa de um profissional para avaliar o seu exame de sangue, porque aí precisa ver no seu exame de sangue se você não tem alguma deficiência mesmo que precisa ser corrigida. E por incrível que pareça, gente, corrigindo essas deficiências nutricionais são detalhes muitas vezes, tá? Ali na sua alimentação e na sua rotina, de colocar um suplemento ou de colocar mais alimentos que tem aquele nutriente que você precisa. Por exemplo, o magnésio, ele é maravilhoso para controlar a vontade de comer e vontade de doce. Então, quando a gente tem deficiência de magnésio, é muito comum, por exemplo, ter muita vontade de comer chocolate. Por que as pessoas ficam desesperadas pro chocolate na TPM, as mulheres, né? Porque é um momento que a gente precisa de mais magnésio. Traz esse magnésio no chocolate, quando eu resolveria isso de forma muito simples, simplesmente comendo um pouco mais de alimentos que tem magnésio, ou que basicamente comer alimentos completos, tá? Alimentos saudáveis, legumes, verduras, tá? Que tem magnésio, e simplesmente suplementar com o magnésio na dose ideal para aquela pessoa, tá? Um suplemento de magnésio resolveria. Certo? E suplemento de magnésio é super barato, tá? Super em conta, assim, bem baratinho. E aí, então, corrigir essas deficiências
corrigir o café da manhã, se está tomando ou não, com tudo que eu falei aqui, corrigir esse almoço com todas essas dicas que eu falei aqui, tá? Corrigir o almoço e, por fim, corrigir a ingestão de proteína ao longo do seu dia. Isso vai ser bem importante. E aí, por fim, eu vou deixar mais 2 dicas para você que tem a compulsão alimentar à noite ou ataca a geladeira no meio da madrugada também, tá? Primeira coisa, eu tenho a live anterior a essa, ela é sobre frustração e vergonha, tá? Sentimento de frustração, de fracasso e tudo mais. Então, assista aquela live se você é uma pessoa que se culpa demais, tá? Que está sempre se culpando, achando que você tá fracassando quando você faz isso. Então essa live é bem complementar a essa daqui de hoje, tá? Porque esse sentimento também de culpa, de fracasso, sentimento de frustração, de não conseguir sair desse loop da compulsão alimentar e do vício em comida é bem ruim também e desequilibra seus hormônios, principalmente do estresse, tá? Cortisol, que te faz, no final das contas, né, pode ser um fator que vai contribuir para você comer mais, tá bom? Então, olhem tudo isso, tá? Todos esses fatores. E aí, por fim, eu vou deixar essas 2 dicas para vocês que têm a compulsão à noite também. Dicas adicionais. Primeira coisa é você caprichar, então, no seu lanche da tarde. Para você garantir que, com certeza, ali depois das 4 da tarde, né, você está com um aporte de vitamina, um aporte de nutrientes muito bom. Né? A Simone tá falando aqui, muitas pessoas ansiosas consomem mais alimentos, exatamente, então a ansiedade, né, vai piorando, né, é o famoso comer as emoções, que eu também tenho live aqui sobre comer as emoções, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre fome emocional, mas também tem bastante coisa interessante lá, tá? Mas realmente essa questão de administrar as emoções e a ansiedade, que pra muitos é um gatilho pra comer, com certeza, tá? Com certeza absoluta, pra mim também, a ansiedade é uma coisa que eu tô sempre tentando controlar de outra forma que não com a comida, porque se deixar, eu vou comer, né? Quando eu tiver ansiedade, a ansiedade vai ser um gatilho, mas o que eu falo lá na minha live é que eu não acho necessariamente que a ansiedade é a causa, tá? Seus problemas emocionais não são a causa não são o motivo pelo qual você come, tá? Mas eles sim, com certeza, são um gatilho, como eu também falo que ver um alimento muitas vezes é um gatilho. Sabe quando você não tá nem pensando na comida, e aí você entra na sua cozinha e você lembra que ficou um pedaço de pão lá, um pedaço de bolo, alguma coisa, e aí você olha aquilo ali e fala, nossa, e aí muitas vezes a gente vai lá até sem pensar e come. Mas você não estava nem pensando naquilo, você não estava nem com vontade, né? Então veja como o gatilho visual também existe. E para mim as emoções nada mais são do que um gatilho, como o gatilho visual, o gatilho de sentir o cheiro, por exemplo, né, de um alimento, passar na frente de uma padaria, sentir aquele cheirinho de pão, passar na frente de uma pizzaria, né? Então para muitos de nós esse gatilho, né, do olfato também é bem forte, né? E aí então, o que você vai fazer? Você vai comer um lanche da tarde. Então você que tem muita fome à noite, compulsão à noite, ataca a geladeira no meio da madrugada, para você, estrategicamente, é tomar este café da manhã, e aí ele não precisa ser tão reforçado, mas ele precisa existir, tá? Principalmente com proteína e fibra. E aí você almoça bem, tá? Almoça bem, almoça confortável, mas coma, né, com tudo que eu falei aqui. E aí no lanche da tarde, você faz um bom lanche da tarde também, rico em proteínas e fibras e algum carboidrato, às vezes vindo da fruta, por exemplo, uma fruta que você gosta. Então, por exemplo, para quem tem tolerância para comer lácteos, né, iogurtes, essas coisas, você pode comprar um iogurte grego, aquele iogurte que tem mais proteína, sem sabor, tá? Sem sabor nenhum. E aí você coloca ali um pouco, né, da fruta, por exemplo, você pode até colocar um pouco de sementes para vir aquela crocância que você tá buscando, tá? Ou você pode até fazer um bolinho de frigideira ou um pãozinho de frigideira mesmo, rápidos, esses com ovo, aveia, alguma coisa bem rápida e prática, para você comer alguma coisa que vai saciar bastante, tá? No lanche da tarde. E na janta, a mesma coisa, você repete tudo que eu falei do almoço. Então, capricha na proteína e você capricha também ali em uma boa fonte de carboidrato saudável, tá? Então, você deixando essas 2 refeições suas, o lanche da tarde e o jantar, com um intervalo mais ou menos ali de 3 horas entre uma e outra, tá? Então você tomou o lanche da tarde 4 horas da tarde, 4, 5, 6, 7. Aí 7 horas da noite você janta, e janta muito bem, tá?
Aí vamos imaginar que para você jantar até as 8 da noite é mais fácil. Então você janta até as 8 da noite, faz esse lanche entre 4h30 e 5 horas da tarde. E aí ali você estabelece que você fechou a cozinha, que ela não está mais disponível para você comer. Mas veja que quando você começa a colocar mais alimentos com nutrientes e mais proteína no seu lanche da tarde e no seu jantar, essa também é uma estratégia muito legal para corrigir pessoas que têm ali, corrigir essa questão da compulsão à noite, do pós-jantar e de madrugada, tá? Vocês vão ver assim, é incrível essa estratégia, tá? Muito incrível mesmo, porque o seu corpo ele recebeu o que ele precisa para se sentir nutrido, para se sentir saciado. Então ele não vai ficar mandando tantas mensagens de compulsão. Aí o que você vai ter que lidar talvez é com a vontade de comer. Você vai perceber e falar assim: nossa, eu não tô com fome. Realmente, assim, se eu me perguntar, eu não estou com fome. E para você saber se você tá com fome ou não, você tem que se perguntar se você comeria 2 ovos cozidos gelados, tá? Ou um peito de frango gelado. Se você comeria isso, sim, você tá com fome. Aí você pode comer os 2 ovos cozidos gelados. Se você não comeria 2 ovos cozidos gelados 10 horas da noite, então não é fome, tá? É vontade de comer. Porque se você tem compulsão alimentar ou vício no açúcar, na farinha, a vontade de comer, ela realmente vai te acompanhar por um tempo até você tratar isso, tá? Mas quanto mais você come açúcar, quanto mais você come farinha, mais você tem vontade de comer esses alimentos, mesmo sem fome nenhuma, tá? Então, muitas vezes é vontade. E aí, essa vontade você simplesmente pode suprir com um copo de água, tomando um chá mais adocicado e realmente assim, respirando fundo, indo pra cama dormir e estabelecendo que você não vai comer, tá? Não vai comer, porque você não está com fome. Mas quando você nutre o seu corpo, aquela sensação da compulsão, da falta de controle, fazendo essa estratégia do lanche da tarde e do jantar, você vai ver que o volume dela vai diminuir muito. Essa vontade de atacar assim compulsivamente, que você não consegue controlar, essa sensação de falta de controle, ela vai embora, ela vai pro chão, certo? Então, usem essas estratégias, depois voltem aqui para me contar, tá? E eu espero que essa live tenha sido útil para você, que você consiga aí, que tenha facilitado cada vez mais, né? A intenção sempre aqui é de trazer informações para vocês, para que vocês consigam cada vez mais facilitar ali a sua trajetória, a sua transformação rumo ao seu emagrecimento definitivo ou o fim da compulsão alimentar e vício em comida, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham um excelente dia. Deixem as dúvidas de vocês aqui se vocês tiverem alguma, tá? Que depois eu volto para responder. Deixem o seu like. Se você tá assistindo no YouTube, compartilha lá no YouTube, compartilha com quem precisa saber de tudo isso que eu falei aqui, tá? Muita gente hoje em dia precisa, muita gente tem compulsão, tem vício em comida, ataca a geladeira à noite, né? Que é uma coisa bem ruim pro nosso organismo, pra nossa saúde de forma geral e pro emagrecimento, tá? Então compartilhem, tá? Deixa o seu like, compartilhem com as pessoas e eu espero que vocês tenham um excelente dia, um dia maravilhoso e sem compulsão e vício em comida à noite, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.